De acordo com os advogados do ex-presidente, ele relatou aos investigadores que publicou por engano em uma rede social um vídeo que questionava a lisura das urnas eletrônicas. Esse vídeo, inclusive, foi postado 2 dias depois da invasão à sede dos poderes. Já quero trazer aqui para vocês o que menciona um dos advogados de Bolsonaro ali para esse depoimento que ele fez à Polícia Federal. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Foi um equívoco de Bolsonaro, Alan Gani? Bem-vindo. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a toda a nossa audiência. Bom, vamos acreditar aí na palavra do ex-presidente Bolsonaro, mas mesmo que não tivesse sido um equívoco. Lógico que não é uma postura adequada um presidente da República compartilhar um vídeo, ainda mais de uma pessoa que ele não conhece, num momento bastante delicado, que foi logo após o 8 de janeiro, mas ainda assim não seria um crime, ele não incorreu num crime. É claro que apagar a postagem seria, mesmo que ele não tivesse cometido um crime, seria a posição mais adequada para não dar margem aí para nenhum tipo de narrativa ou perseguições jurídicas. Essa explicação de Bolsonaro é suficiente, Fábio Piperno, ou há muitas respostas que ele ainda precisa dar sobre os atos do 8 de janeiro? Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, senhores. Um grande abraço à nossa audiência. Bom, então a gente pode deduzir que o ex-presidente Bolsonaro não cometeu nenhum crime doloso. Foi um crime culposo, O de propagar, o de disseminar um vídeo com teor golpista. Ou seja, quando não há intenção de cometer algo. Foi sem querer, Segunda coisa, a partir dessa explicação dele hoje, eu também, e aí o advogado, dizendo que, e o ex-assessor de comunicação, reforçando a tese aí de que então o presidente Bolsonaro havia consumido remédios, enfim. Então eu posso imaginar que lá atrás, naquele momento, naquela célebre entrevista aí, em que ele disse que a ditadura deveria ter matado mais 30 mil, aí eu posso deduzir, então, que ele deva ter tomado, então, algumas caixas de remédios sem receita médica, Para dizer aquele monte de barbaridades, viu? Ter matado mais uns 30 mil, ter matado Fernando Henrique, eu, se pudesse, fecharia o Congresso. Tá tudo isso naquela famosa entrevista. Só que eu não estou criando tá lá, ele disse. Aliás, de vez em quando eu posto isso no Instagram e aí a gente já pode imaginar também o teor das críticas que vem aí. Bom, mas o fato é que nessa suposta explicação, na verdade, eu acho que ele não melhorou em absolutamente nada a defesa dele. Se ele foi lá exatamente para, de alguma forma, tentar dirimir algum tipo de dúvida, desfazer algum mal entendido e devolve como resposta essa coisa de que ele fez sem querer, que foi induzido aí por conta dos remédios, que não estava bem e tal, fato é que as acusações continuam no mesmo lugar, sem a devida resposta. Segredo, vou passar para você, mas é que o Gani levantou a mão. Fala, Gani. É que o Pepera falou assim, bom, então ele cometeu um crime culposo aí. Mas olha só que ponto a gente chegou. O questionamento da urna numa rede social já se tornou um crime. Isso eu acredito que é muito perigoso para a liberdade de expressão. A gente está indo para um caminho muito perigoso. Repito, não acredito que seja a postura mais adequada de um presidente da República replicar, retuitar esse tipo de conteúdo. Mas mesmo assim, o conteúdo em si, perante o conjunto de leis que a gente tem hoje, isso não é um crime. E se a gente caminhar para isso, a gente caminha para algo muito perigoso, porque daí a gente tem o crime por hipótese. Você levanta uma hipótese e aí você pode incorrer a um crime. Piperno, eu vou passar para você. Segredo, quero te ouvir antes. Bem-vindo. Muito boa tarde. É um prazer voltar, mais ainda do lado do meu amigo Piperno. Tapinha nas costas. Não, mas a gente se gosta. Nós discutimos e argumentamos. Claro. Realmente é muito bom. O bastidor é fraterno, viu, pessoal? É muito bom. Mas em relação a esse assunto, Evandro, eu acredito que a gente pode tomar como exemplo o que acontece nas nossas vidas.
recebemos um monte de vídeos, de informações, muitas vezes repassadas por pessoas que se identificam com esse assunto e mandam para a gente. Aí eu tomo sempre a previdência de buscar se isso que foi enviado procede, se não é uma fake news, se tem como datar a fonte. E imagino que, nesse caso, o presidente entendeu que era um momento de muita questão de efervorização em termos de um assunto como foi o 8 de janeiro e a questão das urnas. Pode ter interpretado que isso representava ele e replicou sem citar a fonte. E isso é muito importante. Quando a gente cita a fonte, não está tirando a responsabilidade do fato de postar, mas sim do fato de atribuir a uma pessoa a autoridade e a materialidade dessa situação. Porque estamos falando do presidente da República, não estamos falando de Evandro Cini, Gustavo Segre, Alan Gani ou Fábio Piperno. Então, eu imagino que seja uma responsabilidade aumentada por fato de ser o presidente na época, o ex-presidente nesse momento, e que a justiça tem que tomar qualquer previdência ou providência que possa entender em relação a esse fato. Concordo com Alan que, se fosse ao contrário, talvez a recíproca não seria verdadeira. E da mesma forma que o Piperno trouxe umas falas anteriores do presidente Bolsonaro quando não era presidente, né? Não, era deputado federal. A gente pode trazer de vários políticos que cometeram erros até propositalmente. E isso não configura um crime por si. E o importante nesse caso seria identificar que a lei seja igual para todos, o que muitas vezes frustra a diversas pessoas de qualquer ideologia, porque observamos que de um lado se fala é engraçado, de outro lado se fala é um delito. Piperno. Veja, a gente está falando de um vídeo que foi publicado em um contexto em que se debatia, em que se discutia, que se investigava, assim, intenções até mesmo de supressão do Estado de Direito. E aí eu não estou nem falando que essa intenção inicialmente era dele. Mas a gente tinha um clima belicoso no país, né? Um clima de muita conflagração. Com um novo presidente já com um empossado. Novo presidente eleito, e ele, de forma, no mínimo, irresponsável, atentando contra, inclusive, a normalidade do processo eleitoral. Algo que interessava ele e algo que dava munição. Vejam, porque a gente não pode descontextualizar. Não foi uma retuitada isolada fora de um contexto. Não. Naquele momento havia muita gente, inclusive nas ruas, muita gente beira de quartéis, enfim, muita gente pedindo explicitamente golpe. Quer dizer, e veja, a gente já inclusive mencionou vários personagens que falavam sem nenhum tipo de pudor em golpe, em impedir a posse do presidente eleito, por vários motivos, inclusive por lançar suspeitas infundadas ao processo eleitoral. E, inclusive, o Segre voltou agora, enfim, do seu país e tal, que aliás eu adoro e tal, mas veja, um dos personagens naquele momento foi, inclusive, o tal do auditor argentino. Lembra? Auditoria argentina para contestar o resultado, que foi mais um outro episódio patético. Então, o que ele disse não foi descolado daquele ambiente, não foi uma coisa isolada. Ele falou aquilo, ele retuitou aquilo dentro de um ambiente em que se contestava a legitimidade de um processo limpo. Segundo os advogados, ele faria uma publicação, um compartilhamento por meio do WhatsApp, sem querer acabou compartilhando no Facebook. Inclusive, os advogados ali no momento mostraram para a Polícia Federal o quanto era fácil e rápido fazer uma publicação, ou seja, para se explicar de fato que ele teria cometido um engano, um erro ao compartilhar aquele conteúdo na rede social dele. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, independentemente do vídeo, que é agora o motivo dessa discussão inicial. Vocês acreditam que as falas de Bolsonaro, os atos de Bolsonaro, tenham influência sobre as atitudes das pessoas que invadiram as sedes dos poderes naquele 8 de janeiro e das pessoas que permaneceram em frente aos quartéis antes, inclusive, dessa invasão? Começo contigo, Alan Gani. Olha, eu acho que não. Eu acho que Por quê?
do jogo você poder questionar a transparência do processo eleitoral. Não vejo um problema nisso. Aliás, a democracia, ela sobrevive a isso, oferecendo respostas a esses questionamentos. Então, ora, se há uma dúvida, a gente combate com a verdade, a gente combate com a transparência. Nos Estados Unidos, maior democracia do planeta, houve a eleição e houve um questionamento formal do processo eleitoral pelo Donald Trump e ele acabou perdendo. Mas há o direito desse questionamento. Eu discordo aqui do Piperno que as dúvidas que... E aqui eu não estou dizendo se não foi, que foi não foi um processo limpo. Não, esse não é o ponto. Eu estou querendo dizer que havia, sim, dúvidas que eram pertinentes, em relação, porque o sistema eleitoral, não o sistema, o TSE já tinha sido invadido por hackers. Então, esse tipo de coisa gerou algum tipo de desconfiança. Então, eu acho que o cidadão ele tem o direito também de desconfiar e ele também tem o direito de questionar. E como é que a gente combate isso? Dando uma resposta pela transparência. Segré, ele é responsável ou não? Eu acho que tem responsabilidade, não pelo fato do acontecido no dia 8 de janeiro, não vejo responsabilidade, mas me parece que teria sido muito bom se nesse momento ele desencorajava as pessoas a estar, como citou Piperno, na porta dos quartéis e mais. Me parece que isso teria ajudado a descomprimir um pouco a situação. Agora, é impossível a gente não tomar essa dúvida em relação às urnas. E não entro no mérito se é válido ou não é válido. Mas quando você tem uma polarização com uma diferença de menos de 2 pontos entre o ganhador e o perdedor, sendo que um só estado, que no caso Bahia, teve 3,5 milhões de votos a favor do Lula contra 1.900.000 no todo o território nacional, daqui para frente, pelo menos, seria interessante colocar alguma forma de que todos os candidatos, aqueles que ganham, aqueles que perdem, tenha a possibilidade de estar tranquilos em relação a esse resultado. E sempre tomo um exemplo meio idiota, mas eu vou numa lotérica e peço 6 números. E aí a pessoa que me atende me diz, ok, pode ir embora na sua casa tranquilo, que se você ganhar eu te aviso e você vem e recebe o prêmio. Não funciona assim. Temos um papel. Esse papel me garante que se ninguém me chama e eu verifico que eu ganhei, eu vou lá para reclamar o meu prêmio. Isso tranquilamente poderia ser colocado, mas deveria ser talvez através do Congresso e não do TSE, para evitar que, se quem está a cargo do TSE é favorável a uma ideologia ou outra, não coloque subjetividade no processo eleitoral. Sim, foi o Congresso quem decidiu não avançar com o projeto do voto impresso proposto, então, por Bolsonaro e seus aliados. E, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, há a possibilidade de se auditar as eleições, ou seja, os candidatos conseguiriam garantir que, de fato, aquele resultado é transparente, é confiável. Quero ouvir de você, hein, Fábio Piperno, o que você pensa sobre Bolsonaro e os atos? Há uma responsabilidade aí? O 8 de janeiro, Evandro, foi só o desfecho. Tenho dito isso aqui faz tempo. Na verdade, isso começou muito antes. Há quem considere o início no dia 7 de setembro de 2021 e outros que identificam no 30 de outubro de 2022 talvez o ponto culminante daquilo que de fato desencadeou essa manifestação toda. Porque, vejam, de fato a gente está falando não de um ato, mas de um processo que vem de antes. Essas coisas elas não foram descoladas, elas não foram desconectadas uma da outra. Houve sim uma relação orgânica entre as contestações prévias, em relação a tudo que aconteceu, desde 2021 principalmente, daquele momento, aquela coisa vexatória de chamar uma live para provar que que a eleição anterior tinha sido fraudada e foi uma coisa pífia. Depois inventou lá a história lá de alguém não ter pago o hacker, porque senão ele teria vencido a eleição de 2018 no primeiro turno. Até brinquei, aquilo era o calote no hacker. Outra coisa, a gente, assim que saíram os resultados em 2022, no dia 30 de outubro, aquelas multidões indo lá para os quartéis e não acontecer nada, e toda hora gente em rede social, porque agora muita gente posa de inocente, mas o que não faltou naqueles dias, e até o 8 de janeiro, era gente, inclusive parlamentares, generais, gente que participou do governo,
porta-vozes em televisão dizendo: eu não sei se vai tomar posse, se Deus quiser, a gente ainda pode confiar numa virada, houve fraude. E aquilo tudo foi insuflando essa multidão. Então não foi que no dia 8 de janeiro, do nada, algumas pessoas resolveram correr para invadir a sede dos poderes, não. Essas pessoas foram para lá insufladas por ideias, por más ideias, por mentiras, por fake news. E não é à toa. E a gente, em muitos momentos, se estabeleceu relação e coincidência entre o que aconteceu aqui e a invasão do Capitólio, que lá nos Estados Unidos agora tem esse vexatório acordo feito pela Fox News com uma das empresas que ela, durante muito tempo, denunciou, pagando quase 800 milhões de dólares e afastando do seu quadro o principal, o seu maior âncora, que foi o grande propagador de fake news. Então isso não foi consequência de atos isolados, isso foi um processo orgânico. Gani? Olha, nesse processo, as pessoas que estavam protestando ali em frente ao quartel ou protestando em qualquer outro lugar não foram motivadas apenas por fake news. Havia uma indignação dessas pessoas em relação a um presidente que havia sido condenado nas 3 instâncias, foi condenado por 3 competentes desembargadores no mérito, num processo inicialmente validado pelo Supremo Tribunal Federal, e ganhou as eleições. E o processo dele foi anulado, ele não havia sido inocentado tecnicamente pela justiça. Então havia esse sentimento de indignação da população. Além do que, pela forma que se deu o processo eleitoral, esqueçam as urnas, mas a forma que se deu o processo eleitoral também foi motivo de muita indignação, com muita censura a veículos de comunicação, formadores de opinião, etc. Então foi um processo bastante conturbado. Muitas pessoas foram em frente aos quartéis, não é uma postura adequada, evidentemente, né? E claro que estavam pedindo ali para os militares fazerem alguma coisa naquele momento, né? Agora... O que é antidemocrático. O que acaba sendo antidemocrático, né? Não respeitando o processo. Agora, Evandro, muitos políticos insuflaram, sim, isso daí e capitalizaram, né, dando esperança para essas pessoas de que, olha, amanhã vai acontecer, tem que esperar 72 horas, tem o artigo tal, eu conversei com o general fulano das contas, o meu tio é do exército e falou isso. Isso foi alimentando essas pessoas, né, numa esperança aí para elas de que pudesse ocorrer alguma coisa. Agora, o Bolsonaro, durante este processo, ele ficou absolutamente calado, né? E eu tenho dúvida, se ele tivesse falado alguma coisa, olha, voltem para casa, se essas pessoas voltariam. Porque eu vejo que foi um movimento muito orgânico, né? E que não teria interferência aí do presidente da República. E o que tem que ser investigado se sabiam desta invasão no dia 8 de janeiro, porque, pelas imagens aí, nada fez o governo federal. Para a gente arrematar esse assunto, Bolsonaro também mencionou ali que 2022 já é página virada para ele, ou seja, a vitória de Lula, as eleições são página virada. Quer arrematar algo, Gustavo Sepé? Eu gostaria de que cada uma das posturas tenha o seu argumento válido. Muitas pessoas, e tenho conversado com algumas que estavam nos quartéis, eles estavam com a preocupação de sentir a impotência de não ser ouvidos. E de alguma maneira, quando você tem uma instância que nós temos alguma discrepância, temos uma instância judicial. Se a instância judicial não atende, como foi o caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, você apela a uma instância internacional. E essas pessoas sentiam uma impotência muito brava de não conseguir alguém que escutasse, dizer, olha, tenho essa dúvida. Por isso é tão importante que, quando tem uma grieta tão grande entre uma postura e a outra, com uma diferença entre um ganhador e um perdedor tão pequena, teria que colocar alguma coisa que pacifique a sociedade, para que, quando alguém perde, ele saiba que perdeu corretamente e aceite essa perda. Senão, vai ficar sempre a dúvida e sempre busca uma instância, nesse caso, acima. E as pessoas buscaram o exército.